Fala galerinha, beleza? Finalmente terminei de ler Flores para Algernon, depois de muito tempo de leitura, muito tempo mesmo. Eu acho até curioso estar ilustrando aqui para vocês a capa do livro no tablet, porque eu li exatamente 50% do livro no tablet e os outros 50% eu li no Kindle. Então, fica a curiosidade aí. Finalmente eu vou falar sobre Flores para Algernon, é um livro que eu demorei muito para terminar, muito por incompetência minha também, por não ter me dedicado um pouco mais na leitura, mas também porque em alguns momentos eu fiquei mais ativo, em outros momentos eu fiquei é, mais passivo no hábito de leitura e todas as outras coisas que eu tenho que fazer na minha vida. O que eu posso falar sobre esse vídeo é que, obviamente, ele vai ter spoilers, então eu vou falar tudo o que eu consegui lembrar e que eu consegui fazer discernimento aqui na minha cabeça sobre o enredo. Então, se você se importa com isso, não assista esse vídeo. Mas eu acho interessante falar sobre o livro Flores para Algernon. Primeiro de tudo, Algernon é um rato de laboratório, ok? E o personagem principal do livro se chama Charlie Gordon. O livro vai narrar a busca do Charlie Gordon por ficar inteligente, pois ele é um homem já adulto, né, com retardo mental. Eu não sei, honestamente, eu não sei se esse termo ainda é utilizado ou não. Eu não sei se tratar o Charlie Gordon como um retardado mental é algo ofensivo ou não. Mas eu vou falar nos linguajares, nos jargões que tem no próprio livro, ok? Então, não quero parecer, sei lá, babaca. O livro trata, e todos os personagens tratam, e o próprio Charlie se trata ele como retardado mental, uma pessoa com retardo mental. Eu não sei até que ponto isso é mensurável. No livro, a maneira que o autor conseguiu ilustrar, conseguiu demonstrar inteligência é com base no QI. Eu tenho certeza que na época que esse livro foi escrito, QI tinha muito mais assertividade do que hoje. Eu acho que o QI tinha mais... Nossa, me fugiu a palavra agora. Mas eu posso dizer que hoje em dia o QI é uma coisa que a gente não dá muita importância, a gente sabe que é uma coisa meio falha, então o QI não é nada, né? Assim, hoje em dia, pra gente, com base no que a gente conhece sobre inteligência. Mas imagino que na época do livro, o QI era a grande forma de mensurar o quanto uma pessoa era inteligente ou não. Enfim, o Charlie é um homem que tem, acho que 68 de QI, eu sei que ele é abaixo de 70, o que coloca ele como retardado mental na proposta do livro. E tudo acontece, tudo que a gente lê, toda a história, toda a narrativa, todos os personagens, tudo isso acontece em primeira pessoa a partir dos relatos escritos do Charlie. Então é importante ressaltar que muitas coisas que vão acontecendo na história é sempre do ponto de vista do personagem Charlie Gordon. Eu acho legal destacar isso porque muitos livros são narrados em terceira pessoa, com um narrador onisciente, enfim. Mas esse livro é um livro narrado em primeira pessoa, né? Pois são os relatos de aprendizagem, né? Os textos que o Charlie vai escrevendo ao longo do processo. Que processo? O processo de se tornar inteligente. O Charlie, ele é um homem, eu vejo, com autonomia, pois quando começa o livro, nós sabemos que ele trabalha numa padaria, ele também mora sozinho, ele consegue fazer as coisas dele. Ele tem uma ingenuidade típica de uma criança, então ele é um personagem extremamente infantilizado. Com essa infantilidade vem também um carisma natural pro personagem, então a gente sente um afeto pelo personagem, assim como o personagem em si passa essa ideia de bondade, de gentileza, de carisma, de carinho com os outros personagens. Essa padaria que o Charlie trabalha, eu não me lembro muito bem, porque como eu falei, foi muito arrastada essa leitura, eu consigo falar melhor da parte final do livro, mas essa padaria que ele trabalha, o dono
era amigo, acho que do tio do Charlie, e aí quando o tio do Charlie morreu, o dono da padaria empregou ele porque prometeu que não ia deixar o Charlie sem nada no mundo, né? Pelo que eu lembro é isso. Dito isso, o Charlie trabalha bem. Ele trabalha varrendo lá as coisas, limpando, carregando saco de farinha, essas coisas, e a galera da padaria fica caçoando, fica tirando sarro dele. Muitas vezes sem o dono saber, mas o Charlie não percebe isso. E, curiosamente, quando o Charlie começa a escrever esses relatos dele, a gente consegue ver diversos erros de gramática, de concordância, muitos erros, muitas coisas escritas erradas e muitas ideias que não conectam uma com a outra e um olhar muito inocente sobre tudo, porque, novamente, nós estamos lendo em primeira pessoa, nós estamos lendo os relatos do personagem Charlie Gordon. Muito bem, perfeito. É isso. É um personagem com retardo mental que quer se tornar inteligente. Ele conseguiu aprender a ler razoavelmente, a escrever também razoavelmente por esforço próprio. E aí é um personagem muito importante na vida do Charlie, que é a professora Alice, se eu não me engano, que dá aula para adultos. Eu não sei se são para adultos no geral ou se é para adultos com deficiência intelectual, eu não sei. Não lembro, na verdade. Então, o Charlie ele aprendeu a escrever e ler, entre aspas, por conta própria. Então, parabéns pelo mérito dele, pelo esforço dele. Até que... Lembra que eu falei que o Algernon é um rato? Muito bem. Cientistas estão fazendo um experimento, uma coisa maluca, nova, uma novidade na ciência, que é uma cirurgia, chuto eu, que é uma cirurgia que implementa algum tipo de hormônio no cérebro, não vou lembrar se a cirurgia é feita assim, porém essa cirurgia faz com que o seu QI, que como eu falei, a forma que é medida a inteligência no livro, aumente, e aumente muito. O Algernon, que é o ratinho de laboratório, que foi o cobaia dessa cirurgia, ele começou gradualmente a conseguir realizar atividades mais complexas, conseguir notar padrões em atividades que eles faziam os testes lá no centro de laboratório de pesquisa. E aí o Charlie, ele é selecionado, não lembro como, para ser um humano que vai fazer essa cirurgia. No começo, quando ele é apresentado aos personagens, o Dr. Nemo, o psicólogo Strauss, etc., ele faz testes junto com o Algernon. E o Algernon sempre ganha dele nos testes. Então ele cria uma certa rivalidade, ao mesmo tempo que uma amizade, como eu falei, bem coisa de criança mesmo, com o ratinho Algernon. Pelo que eu sei, ninguém sabe, ninguém tá por dentro dessa cirurgia que ele vai fazer, é uma coisa meio secreta. As únicas pessoas que sabem são a família dele, que, pelo que eu lembro, assinaram o papel para ele poder fazer essa cirurgia. Depois disso, depois de executar, né, o procedimento, ele vai também gradualmente se tornando mais inteligente, onde tem um episódio muito bacana, que é na padaria que ele trabalha, que ele consegue manipular a máquina de fazer pão. E ele consegue fazer um método, um jeito melhor do que a galera que já trabalhava lá há anos e anos. Isso desperta uma ira nos funcionários, eles zoam pra caramba ele, enchem ele de bebida quando eles saem, eles fingem que vão comemorar, mas só querem sair pra humilhar o Charlie, enfim. Ali, nesse ponto, eu acho que o próprio Charlie percebeu que ele tava ficando mais inteligente, porque era a grande meta de vida dele. Ele queria ficar inteligente porque ele cresceu ouvindo que ele era burro, que ele não prestava, que ele tinha que ser abandonado pela própria mãe. Já o pai do Charlie sempre foi um pouco mais pacífico em relação a isso. O pai do Charlie sempre falava, não, ele só tem o tempo dele, deixa ele em paz. E a mãe do Charlie ficava totalmente em estado de negação constante sobre as capacidades intelectuais do filho dela. E tudo piora quando a Norma, que é a irmã do Charlie, nasce. Porque a mãe do Charlie começa a ter uma super proteção com a Norma, porque a Norma veio certa e o Charlie veio errado. Eles tentam fazer diversos experimentos com o Charlie, eles tentam levar ele para psicólogo, tentam levar ele para médico, mas o Charlie não consegue avançar. É como se ele o tempo todo tivesse a mentalidade infantil. E não somente isso, a mãe do Charlie tinha muito medo que ele tentasse fazer alguma coisa
com a Norma. Seja uma agressão física ou verbal, ou fizesse alguma coisa que, que manchasse, que machucasse a Norma. Então ela, surtada, pega uma faca e ameaça o pai do Charlie. Fala assim, você vai mandar esse retardado pra casa do chapéu, mas aqui na minha casa ela não fica mais. E aí o pai do Charlie não tem mais o que fazer, e aí ele quase foi mandado pra casa Warren, que é um lugar onde ficam adultos com necessidades especiais. Porém, aí teve toda aquela lance do tio lá que eu falei, a padaria, beleza. Passado tudo isso, a gente descobre uma coisa, que o preço da inteligência é a solidão. Porque uma vez que o Charlie consegue entender o que está acontecendo, ele percebe que ele sempre foi feito de chacota por todo mundo que ele considerava amigo. Isso também mostra essa perca da ingenuidade, essa perca da inocência. Então, a inteligência que o Charlie recebe serve para ele abrir os olhos, no sentido metafórico, claro, para que ele perceba que o mundo que ele tinha acesso não era real. Isso faz com que a gente perceba que quanto mais você busca dentro de si e busca na filosofia, na sociologia, na história, argumentos para se convencer de que o mundo pode ser um lugar ruim, você vai conseguir acreditar fielmente que o mundo é um lugar ruim. Até porque quando a gente desperta esses interesses, a gente desperta esses conhecimentos, a gente começa a anotar padrões nas pessoas. O Charlie percebeu isso e todo mundo, creio eu, que todo mundo que tenha uma curiosidade em buscar esse tipo de conhecimento percebe que muitas pessoas vivem num estado de inércia, vivem meio paradas e fazendo o básico e o mínimo para continuar sobrevivendo. O Charlie, ele se torna tão inteligente que ele começa a dominar diferentes línguas, ele aprende línguas vivas e línguas mortas, ele aprende sobre biologia, sobre física, sobre astronomia, ele aprende sobre tudo. Ele começa a devorar livros e pesquisas, até que ele se encontra no ponto onde ele é mais inteligente do que o próprio homem que o deixou inteligente, que é o Dr. Nemo. E a gente consegue perceber também a fragilidade emocional do próprio Dr. Nemo. Afinal de contas, ele vê o Charlie como uma pessoa muito ingrata, porque o Charlie não conseguia entender que ele só estava inteligente porque fizeram a cirurgia nele. É claro que, racionalmente, o Charlie entendia isso, porém, ao mesmo passo que a racionalidade e a inteligência do Charlie cresciam, o seu lado emocional continuava o mesmo, de uma criança, então ele se tornou um homem quebrado por dentro. Embora ele fosse extremamente inteligente e pudesse conversar sobre qualquer assunto, a parte emocional dele ainda era muito fragilizada. Então ele não conseguia entender o sentimento que ele estava sentindo, ele não conseguia entender as situações, ele não conseguia ler o que estava acontecendo na sala. Entende? Isso para mim é a parte mais interessante, porque mostra que uma coisa não tem relação com a outra. Você pode ser uma pessoa extremamente madura emocionalmente, mas ter um intelecto, às vezes, que você não estimula, então você fica numa parte mais da superfície do conhecimento. Ao mesmo tempo que você pode cada vez mais adentrar e se aprofundar no conhecimento teórico e prático, mas a sua parte emocional, a sua parte sentimental continua estagnada. Por isso que eu acho que o amadurecimento, de fato, é a junção desses dois fatores. É quando você consegue entender o mundo de uma outra maneira e entender que é importante você continuar se atualizando, lendo, escrevendo e consumindo coisas que fazem você crescer intelectualmente, ao passo que você também continua estimulando o seu lado emocional, onde você se coloca em situações de desconforto, onde você descobre mais sobre si mesmo e entende que a vida como um todo, vamos colocar desse jeito, a vida como trabalho, como vida pessoal, como amor, como dinheiro, tudo isso interliga na maturidade. E para mim, maturidade é você conseguir equilibrar e você conseguir aprimorar esses dois aspectos da sua vida. A parte racional, intelectual, e a parte emocional, sentimental. O Charlie não conseguiu isso. Mesmo passando como psicólogo, mesmo escrevendo os relatos de aprendizagem dele, ele não conseguia lidar com isso. Tudo isso começa a ter um ponto de mudança quando o Charlie conhece uma moça chamada Fay, ou Faye. Mas como que ele conhece essa moça assim, aleatoriamente? Pois bem,
Numas apresentações que tava tendo, eu acho que era uma palestra, um seminário, algo assim, onde o Dr. Nemo e o Dr. Strauss, que eram os médicos responsáveis e o psicólogo responsável pelo caso do Charlie, vão apresentar o caso ao mundo. Então eles levam tanto o Algernon, que é o ratinho, que foi o primeiro experimento bem-sucedido dessa cirurgia, como o Charlie, que é o primeiro ser humano a ficar mais inteligente por intermédio da ciência. Durante aquela baboseira, aquela conversa levianamente intelectual, o Charlie percebe como tudo aquilo ali é muito falso, ele fica farto daquilo, ele se cansa daquilo. E aí o Charlie tem a brilhante ideia de pegar o Algernon e fugir, e sumir no mundo. Óbvio que ele não foi muito longe, ele pegou um avião de volta para Nova York, que já era onde ele morava, só que ele foi morar num apartamento próximo da Times Square, que ele até comenta que ele nunca tinha ido antes, mesmo morando tão perto. E aí, temos a parte mais legal do livro, que é a parte quando o Charlie vai morar sozinho. Ele mora com o Algernon, e aí no corredor onde ele mora tem uma vizinha chamada Fay, e ela é o total caos na vida do Charlie. Por quê? Ela é uma artista e dançarina, e ela preza muito por essa vida mais desregrada, por essa vida menos quadrada. Ela fala muito sobre a questão de linhas retas, e ela não gostava de linhas retas. Então o Charlie, ele começa a desenvolver um sentimento por essa personagem, justamente porque ela traz a antítese do que é o Charlie. O Charlie sempre foi uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito quadrada, e já ela é uma pessoa totalmente abstrata e um espírito livre. Aí o Charlie começa a beber, começa a sair, dançar, e ao mesmo tempo isso faz muito bem pra ele, porque dá pra perceber que, por advento da Faye, ele amadurece de uma forma ou de outra. Eu atribuo isso a uma coisa muito interessante, que é a fase da adolescência. Você já ouviu falar aqueles termos assim? Ah, eterno adolescente, ah, não cresce, enfim. Eu acho que são aquelas pessoas muito inconsequentes. São aquelas pessoas que prezam demais pela aventura e pela falta de estabilidade, né? A Faye é essa personagem. Porém, na adolescência, ou ali quando você é jovem e adulto, eu acho que é a fase que você mais pode fazer besteira na sua vida. Você pode virar à noite, você pode beber na praça, você pode fazer muita coisa, que você ainda não tem todo aquele peso da responsabilidade e aquele peso da rotina na sua vida. Claro, eu não estou estimulando ninguém a sair por aí bebendo e virando noite. Estou falando que, para muitas pessoas, é uma fase importante, né? Só que algumas pessoas, elas não conseguem se desvencilhar dessa fase, elas não conseguem sair dessa fase. E eu acho que abraçar o tédio da vida adulta, ou a maturidade que você precisa para ter responsabilidade. Eu acho que pro Charlie, a Faye foi esse personagem. Eu acho que ela representou essa rebeldia juvenil que ele não tinha. Afinal de contas, ele mal tinha capacidade de discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Então é óbvio que o Charlie não viveu essa fase da vida. É claro, eu coloco como adolescência porque eu acho que na adolescência é a parte mais fácil de se ter isso. Mas muitas pessoas podem ter momentos como esse em diversas fases da vida. Afinal de contas, a vida não vem com um livrinho de regras, né? Então, essa força juvenil de beber, dançar, cair, e levantar, e sair, e se divertir, é uma força juvenil, né? Eu acho que é uma coisa que traz um vigor, né? Até porque eu mesmo, eu não consigo, sei lá, dormir depois da meia-noite hoje em dia. Olha que eu ainda sou novo, sabe? Ao mesmo tempo que tem pessoas com 30, 40 que ainda vão pra festa e vira a noite. Enfim, eu acho que isso quer dizer muito sobre o Charlie. Dito isso, o Charlie sempre manteve uma paixão. Primeiramente eu achei que era platônica, depois eu descobri que ela era correspondida pela professora Alice, que ensinou ele a ler e escrever. Ele não conseguia tirar a imagem que ele tinha dela quando ele ainda tinha deficiência intelectual, não sei se esse termo é melhor, ao mesmo tempo que ele quer ter algo mais profundo com ela, ele não consegue. Isso quer dizer que o Charlie vive numa certa dicotomia. Toda vez que o Charlie vai falar sobre isso, ele coloca como um segundo Charlie. Então tem o Charlie Gordon de agora, inteligente,
que sabe falar sobre tudo, que é gênio. E tem um segundo Charlie Gordon, que ainda é aquele Charlie Gordon que carrega todos os traumas da infância, que carrega toda a dor que ele sentiu na vida. Enfim, não desenrola muito essa história deles. Ok, já falei da Fai, falei da Alice, falei do Dr. Nemo. Agora eu vou falar sobre os pais e a irmã do Charlie, porque é muito interessante que tem uma cena onde o Charlie finalmente reúne coragem, porque para ele é um assunto muito delicado, a família dele, a criação dele, e ele vai visitar o pai dele, e ele descobre que o pai dele abriu uma barbearia, que era o grande sonho que o pai dele tinha antes. Aí ele descobre que os pais dele já estão separados, então muita coisa aconteceu desde que ele saiu de casa, eu acho que deve ser em torno de uns 20 anos, sabe? Quando o Charlie chega lá, o pai dele não o reconhece. E o Charlie fica no estado catatônico, porque ele tá vendo o pai dele. Só que o pai dele não o reconhece em nenhum momento. O Charlie senta na cadeira, faz o corte de cabelo, faz a barba, faz tudo que tem que fazer, e em nenhum momento o pai dele o reconhece. Ele até chega a ter um momento de um surto silencioso, onde ele começa a passar mal e senta um pouquinho, toma uma água, mas ele vai embora depois de pagar o pai dele e não menciona mais isso depois do livro. Então, o pai dele não o reconheceu, infelizmente. Muito tempo depois, ele vai visitar a mãe dele. Quando ele chega lá, a mãe dele tá numa fixação bizarra por limpar as coisas, e ele vai tentar conversar com ela, e ela foge com medo, e ele até arromba a porta, quebra a porta, para descobrir que a mãe dele tá com algum tipo de problema. Eu chuto que deva ser Alzheimer, porque ela fica falando coisas entre o passado e o presente, ela não consegue discernir muito bem o que é o que, e ela não consegue absorver as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Ela vive meio que no automático. Então eu acho que são sintomas de Alzheimer. Ela não reconhece o Charlie de primeira vista, depois ela reconhece, só que ela não reconhece como filho. Então ela fala que ela tinha um filho, sim, mas ele era muito inteligente, que ele ia ser, sei lá, astronauta, não sei. O Charlie percebe, afinal de contas ele tá com o intelecto avançadíssimo, ele percebe que tem uma coisa errada, então ele só deixa meio pra lá. Até que a Norma, a irmã dele, chega. E o Charlie fica muito em choque com aquilo, porque, querendo ou não, a Norma foi o grande ponto de virada da relação da mãe dele com ele. Só que a Norma trata ele com muito carinho, e abraça, e beija, e pede desculpa por tudo que aconteceu, que tá muito feliz em vê-lo. Então aquela reação da Norma é um grande choque de realidade pro Charlie. Só que pra ele foi muito necessário, isso também foi uma forma dele amadurecer, porque ele tirou uma mágoa muito grande, ele tirou um ressentimento muito grande do passado dele. Então a gente consegue perceber que o Charlie vai amadurecendo. Dificilmente, mas ele vai amadurecendo a parte emocional dele. É claro que a parte emocional dele nunca atinge o mesmo ponto que a parte intelectual. Porém, nós temos a parte que pra mim é a mais triste, quando a gente percebe que o Charlie entende que tá tendo um problema com o Algernon. Ele começa a perceber, e depois ele se enfurna em pesquisa, que o Algernon tá com um comportamento muito agressivo. E que ele não tá conseguindo resolver as coisas que ele conseguia antes. E que as coisas não estão normais com o Algernon. Então o Charlie entende, ele tem essa percepção de que o Algernon está tendo regresso no tratamento dele, pós-cirurgia. E aí, parece que instantaneamente o Charlie percebe que aquilo também vai acontecer com ele. E que ele também vai perder a inteligência dele. E é uma das cenas mais cortantes, assim, porque depois disso o Charlie ele vai pro laboratório, ele pede desculpa pro Namor, enfim, e fica uma coisa assim meio, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. E aí o Charlie ele se afunda, literalmente e figurativamente também, nos estudos e na pesquisa sobre o caso Algernon Gordon, que ele mesmo nomeia desse jeito. Então ele faz uma tese, ele escreve um artigo sobre, ele pesquisa muito, ele dorme no laboratório, ele estuda os outros animais. Cara, é uma loucura o que ele faz, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que daqui a pouco ele vai perder a inteligência dele. E que ele precisa fazer o máximo que ele puder para ajudar as próximas pessoas, as próximas gerações. Olha aí a parte da empatia. Ou seja, voltou aquela coisa inocente, aquela coisa proativa, aquela coisa gentil que ele tinha perdido quando se tornou extremamente inteligente.
Então ele se dedicou ao máximo que ele pôde nos últimos momentos de inteligência dele para que a pesquisa dele tivesse resultado para as próximas pessoas que também fossem fazer aquele tipo de cirurgia. Cara, isso não é muito bonito? Isso não é muito legal? Eu acho isso fantástico. Dito isso, você vai percebendo levemente nos capítulos que cada vez tem menos palavras, tem menos estrofes, as coisas estão sendo menos detalhadas, as palavras estão ficando mais simples. Então, toda vez que ele vai escrevendo os relatórios dele, você vai percebendo que tem uma coisa estranha com ele também. Ele começa a demonstrar uma certa agressividade, ele começa a ter os mesmos sintomas que o Algernon teve. O Algernon acaba falecendo, tristemente, fiquei muito triste quando eu li essa cena. O Algernon falece e todo dia, eu acho, ou de tempos em tempos, o Charlie coloca flores para o Algernon no túmulo que ele fez. Também demonstrando empatia, também demonstrando afeto, amor mesmo, né? Como você ama o seu bichinho de estimação, como você ama uma pessoa. Ele amava o Algernon. Porque o Algernon e ele eram a mesma coisa. E aí, quando isso acontece, o Gordon já sabe que ele tá indo nessa também, então ele faz o máximo que ele pode. Essas últimas cenas são muito bonitas. A Alice, que era a professora dele, que eles, enfim, eles gostam um do outro, mas é uma relação muito complicada, ela vai morar com o Charlie por um tempo, mas o Charlie fica cada vez mais agressivo, fica cada vez mais reativo e fica cada vez menos inteligente. Ele começa a regredir. A regressão dele é muito rápida, até chega um momento que ele pede pra ela ir embora e ela vai embora, porque ela sabe que é quase que terminal, né? E a gente termina o livro com o Charlie voltando a escrever errado, voltando a escrever com poucas palavras, voltando a ser uma pessoa com baixa capacidade de entender o que está acontecendo ao seu redor. E ele vai para casa Warren, que é onde ele evitou a vida inteira de ir. Não ele conscientemente, mas o universo conspirou para que ele não fosse para aquela casa. E no final da vida, ele mesmo, decide ir para lá. O que também é muito bonito, porque mostra que agora ele está no controle do destino dele. Mesmo que ele tenha perdido a inteligência, mesmo que ele tenha perdido muita coisa que ele construiu nesse tempo de inteligência, ele teve a decisão final. Eu vou para casa Warren. Ele até chega a trabalhar um pouco na padaria, mas não dá certo. Ele até tenta manter um pouco a rotina do que era antes, mas não dá certo. Ele implora, nos últimos momentos de lucidez dele, implora para que pelo menos ele continue sabendo ler e escrever. Eu acho que ele continua, precariamente, mas consegue. Então ele decide, por conta própria, quando vê que não dá mais, ir para casa Warren, e assim o livro termina. Eu acho esse livro muito bonito, eu achei uma história muito legal. Fiquei muito triste, fiquei muito chateado com coisas que aconteceram, fiquei muito feliz por coisas que aconteceram também. E a sensação que eu falei no começo do livro, de parecer uma escalada para a montanha, é porque primeiro tem a preparação. Então primeiro você conhece um pouquinho da vida do Gordon, como que é a vida do Charlie, etc. Depois você começa a subir. Então é quando ele descobre o experimento que teve no Algernon, e aí chega numa parte que é intermediária, que é quando fazem a cirurgia nele. E a gente caminha até o topo da colina, que é onde o Charlie atinge a maior, o maior índice de QI no livro, sei lá, 300 alguma coisa, não sei, ele fica muito inteligente. Só que aquele que parece ser o topo, na verdade não é, porque conforme ele vai caindo um pouquinho a inteligência dele, ele vai voltando a ter empatia, ele vai voltando a ter amor, ele vai voltando a ter energia para enfim, para socializar com as pessoas. Então, quando ele chega naquele topo, naquele cume, né, no pico da montanha, não tem mais para onde subir. Então, dali ele só pode descer. Só que a descida, cara, parece que pegou assim a equipe de exploradores e jogou morro abaixo, porque a descida é muito rápida. Quando o Charlie percebe que ele vai perder a inteligência, ele vai perdendo muito rápido mesmo. E o livro começa a ficar muito intenso. Então por isso que pra mim dá essa sensação. Você acompanha todo o processo de escalada até chegar no topo e depois você cai. E parece que ele voltou para o mesmo lugar. Mas dessa vez ele voltou para o lugar que ele estava intelectualmente, porém com mais autonomia na vida. Ele aprendeu muita coisa, não só as coisas acadêmicas que ele procurou tanto. Enfim, eu queria falar sobre esse livro, fico muito feliz por você ter assistido até agora, espero que você deixe seu gostei e que você
possa eventualmente ou ler esse livro, ou já ter lido, deixar um comentário falando sobre, e vamos ver qual que vai ser a próxima resenha que eu vou fazer aqui. Thank you!